Salve, salve! Começando o 5º episódio do Pod com Gente, o seu podcast sobre comunicação e gestão de pessoas. Eu tava doida pra falar isso, Lúcia. Sim! Brincadeira, gente. 5º episódio dessa temporada, a gente tá muito feliz, a gente espera que vocês estejam aproveitando muito esse conteúdo. Pessoas que trabalham no Pharma, empresas do Pharma, mas também quem não está no Pharma, porque eu acho que a gente está trazendo insights aqui para todos os setores. E a gente espera que vocês saiam dessa dessa primeira temporada, desse 5º episódio, entendendo que comunicação e gestão de pessoas tem tudo a ver, sim. Concorda, Lúcia? Com certeza, Vivi. Muito feliz também desse projeto que a gente preparou com tanto carinho, que a gente idealizou. Tem todo um trabalho antes, tá, gente? Com não é fácil, certeza. Não. Finalizando a Pena primeira que a gente temporada. não pode mostrar aqui os erros de gravação, né, Verdade, verdade. Lembra do primeiro, Lúcia, que a gente tava assim um pouco... Eu também fico nervosa, super normal, gente. Sim. Mas o nervoso é bom, né? Porque a gente... Com certeza. A gente se prepara, a gente não relaxa, né? É sempre bom ter um pouquinho de nervoso. E até a nossa responsabilidade, né, Vivi? Somos referências no segmento farmacêutico. Como você disse, o nosso conteúdo também pode ser compartilhado, né, para outros segmentos. Mas o tempo que a gente está no mercado, a gente conseguiu manter o friozinho na barriga, que é a humildade, né? Que isso a gente não pode perder. E a gente vai falar de quê, Lúcia? No 5º episódio, o último episódio da temporada. Sim, vamos falar quais são os principais meios e mais eficientes e eficazes para a comunicação interna atualmente. Né? A gente vai falar sobre comunicação interna, a comunicação dos bastidores, né? Dentro das empresas, né? Como que deve se... quais são os processos, as ações para que haja o endomarketing, para que internamente os colaboradores comuniquem positivamente a sua empresa. Você sabe que eu fui olhar a diferença entre comunicação interna e endomarketing. E, bom, pelo que eu já estudei, depois você pode até complementar, e as minhas pesquisas dizem o seguinte, que a comunicação interna é o processo mesmo que a gente vem falando aqui, da transmissão de uma mensagem. Você tem um emissor, tem um receptor, você tem uma mensagem que você precisa garantir que vai chegar com qualidade, com eficácia nesse receptor. Sim. E o endomarketing, ele vai um pouquinho além, porque ele trata esse funcionário como um cliente interno. Então, você tem uma empresa que precisa... A farmácia, por exemplo, ela tem o consumidor do medicamento, dos produtos. Então, esse é o cliente externo, que o marketing cuida dele. E você tem o endomarketing, que é aquele marketing que olha para o funcionário como um cliente interno. Afinal de contas, o seu funcionário também pode consumir os seus produtos. Por que não, né, Lúcia? Com certeza, Vivi. E a comunicação interna, ela está mais voltada para os processos. E aí a gente vai dar um exemplo de farmácia, que é o segmento que a gente mais vem atuando. Exemplo, a estrutura operacional da sua farmácia. Todos os processos, desde a abertura ao fechamento da farmácia. Te ajuda na comunicação interna. Endomarketing são as ações que garantem o bem-estar do seu colaborador. É a preocupação com o time, com a saúde mental. Inclusive, Vivi, eu já quero aproveitar e indicar um vídeo do Dr. Drauzio Varella. Maravilhoso, Drauzio, né? Referência quando a gente fala... o nome desse vídeo é o que é ser uma pessoa saudável. E é muito importante, tanto na comunicação interna como no endomarketing, estimular para que as pessoas estejam com a sua saúde mental, né, estejam saudáveis, para seres humanos, pessoas mais felizes, elas vão performar melhor, o ambiente fica mais leve. Então, o conceito de saudável, ele mudou muito nos últimos anos, ele evoluiu muito, principalmente depois da pandemia. Hoje, ser saudável não é só ter um corpo físico sem doenças, digamos assim. Perfeito, é muito mais do que isso, né? É você ter uma mente que não está estressada, que não está angustiada, né? Você tá bem psicologicamente. Então eu não assisti o vídeo do Drauzio, a gente colocou o link aqui, eu vou assistir, mas é uma questão do ser humano integral. Sim. Né? É o todo, que inclusive
a medicina ainda precisa melhorar muito nisso, porque muitos médicos ainda olham apenas para a questão física e não consideram a questão mental, a saúde mental. Verdade, Vivi. E depois da pandemia, né, como você disse, mudou muito esse olhar do que é saúde mental. E nesse vídeo do Dr. Drauzio Varella, ele diz que, segundo a Organização Mundial de Saúde, uma pessoa saudável, né, ela precisa cuidar da saúde integrada, como Vivi falou, sobre 2 aspectos. A saúde física, que aí são as ações da empresa, estimulando, por exemplo, o dia da fruta, que é aquele dia que você pode estimular o seu colaborador, estimular sempre de forma positiva, né? A ginástica laboral, então são ações para estimular a saúde física. A saúde mental, né? A gente vê que aumentou muito o número de colaboradores, né? A gente fala muito no burnout, né? Que é essa exaustão que compromete a saúde mental. E o terceiro pilar que ele fala é a saúde social, que na verdade é o lazer, as relações. E aí, trazendo para a comunicação interna, o colaborador passa muitas horas dentro da empresa. Então, é importante nessa saúde integrada que esses pilares, a saúde física, mental e social, elas sejam estimuladas, né? Ações da empresa, para que o colaborador realmente esteja bem, saudável, e isso impacta muito no desempenho do time como um todo, né? As pessoas saudáveis, elas estão mais equilibradas. Compreender melhor a mensagem que você está transmitindo. Mais empáticas, né, Vivi? Sim, com certeza. E aí, bom, comunicação interna, acho que a gente já falou aqui, só reforçando a definição, né, é como as informações são trocadas dentro da empresa, dentro da farmácia. Como é que essa informação circula internamente, quais canais você está utilizando, como você está utilizando, qual canal você escolhe para determinada mensagem. Então, isso é muito importante, a gente falou isso no episódio anterior. Você primeiro precisa saber o que eu quero passar, o que eu quero comunicar, para depois você escolher o canal. E considerando que a gente está falando aqui de farmácias que têm uma equipe reduzida, já falamos isso nos outros episódios, esgotamos inclusive, mas vou repetir, nada melhor do que um cara a cara de 15 minutos todo dia para a equipe interagir, para a equipe, para você checar se a equipe entendeu. E quero falar uma coisa que eu falei no primeiro episódio. O ponto de partida é sempre o outro e não é o seu, para você não cair naquela maldição do conhecimento, né? De você, quando você se esquece de como era o seu conhecimento antes de você saber. Você se esquece como é não saber aquilo. Então isso é muito importante, partir sempre do outro. Lúcia, tem uma pesquisa da ABERJ muito interessante. A ABERJ, que é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, ela faz pesquisas anuais sobre tendências da comunicação. E ela trouxe um percentual, Lúcia, que é da área de gestão de pessoas, quero compartilhar com a Lúcia. Essa pesquisa diz o seguinte, que o principal desafio apontado pelas lideranças das empresas é a comunicação interna. Esse desafio, ele apareceu 72% nessas pesquisas. 72% dos líderes entrevistados apontaram que o principal desafio nas organizações é a comunicação interna. Gente, 72% é um índice altíssimo. Sim. Olha só como nós temos oportunidades para melhorar a comunicação interna nas nossas empresas e fazer com que os processos sejam eficazes e que os resultados, que as suas metas venham. Porque sem comunicação interna, as suas metas podem ser gravemente comprometidas. Se o colaborador não entendeu, ele não vai conseguir atingir aquela meta. E no final das contas, meta e lucro é o que toda empresa quer. Sim, importante, Vivi, você ter falado da meta, porque muitas vezes nessa comunicação interna há um excesso de pressão. Então, as metas, sim, elas precisam ser alcançadas, né? Sim, precisa haver a prosperidade coletiva, mas o excesso de pressão compromete não só a saúde e a integridade do colaborador como um todo, como também compromete a rentabilidade das empresas, né? Porque muitas vezes, assim,
assim, há uma cobrança excessiva e o processo não foi anteriormente definido. Então, quando o Vivi falou da comunicação interna versus endomarketing, é muito importante, é uma dica que a gente acha bacana passar para vocês, que a comunicação interna ela está relacionada a processo, a todos os processos. Vou dar um exemplo da minha área, gestão de pessoas. Recebeu um novo colaborador, ele precisa ter total clareza do responsograma, quais são as atribuições dele, horário, turno, a liderança, processo de hierarquia, qual a identidade da empresa. Ah, Lúcia, mas eu contratei um atendente de farmácia e ele já tem 15 anos de experiência no segmento. Ele conhece de outras farmácias, mas da tua empresa ele está começando agora. Então, é muito importante que na agenda do líder, do empresário, haja esse olhar para a gestão de pessoas. Então, Mas como essas informações vão ser transmitidas para esse funcionário que está chegando naquele momento? O que você sugere? Eu sugiro, o que a gente já falou aqui anteriormente, a questão dos manuais. Né, os POPs. Então, assim, eu vou ter... a empresa precisa ter o que a gente chama, né, que a gente ajuda a construir, que é o manual operacional de loja. E aí, o manual operacional de loja, ele fala da rotina da loja, desde a abertura ao fechamento, né? Então, esse novo colaborador, ele vai ter 2 tipos de treinamento. Ele vai ter o treinamento para a comunicação fluir, que é o nosso tema aqui, a comunicação interna. Ele precisa ter o treinamento técnico, né? Que é da rotina, do processo de loja. Exemplos, assim, para aquele empresário que tem mais de uma farmácia. E aí, o cliente buscou um medicamento. Na minha farmácia, na minha unidade não tem, mas na outra filial tem. Qual é o processo da empresa? A gente pode trazer esse medicamento, né, da outra unidade da farmácia. Qual é o tempo médio para a gente entregar esse medicamento? Quem vai ficar com a venda no final? Esse atendente que fez a venda, e se o cliente voltar no turno da tarde e tiver um outro vendedor? Estou dando só alguns exemplos de questões corriqueiras que acontecem no dia a dia de loja. E aí isso dá um ruído de comunicação. Agora, se o processo estiver definido, quando o consumidor, né, buscar um medicamento que não tenha nessa unidade, a gente, né, o motoboy vai buscar na outra unidade. O tempo médio de entrega é esse. A gente vai entregar na casa do consumidor em 2, 3 horas. Então, toda essa rotina operacional da farmácia, ela precisa estar escrita. O novo colaborador precisa ser treinado. Por quê? Se não há, Vivi, o processo definido, o outro colaborador que está na farmácia, que muitas vezes ele também tem dúvida, o processo também não está definido para ele, esse colaborador treina o que está chegando. E aí ele treina do jeito dele. Do jeito dele. A percepção dele, o entendimento. Que ele acha que é o certo. Que ele acha que é o certo. Uhum. Então, essa ausência do processo gera muito ruído na comunicação interna. A dica, cuida primeiro da comunicação interna, do processo da sua empresa, e junto com as ações de endomarketing. Mas a gente tem que garantir que esse colaborador vai consultar esses POPs, né? Esses manuais, né? Sim. Porque manual é um negócio que ninguém gosta de ler. Sim. É difícil isso. Outro dia eu estava conversando com um gestor de franquia e essa franquia tem um manual, né? Então a gente está falando de comunicação, não deixa de ser uma comunicação interna, que você tem a comunicação da franquia com os franqueados. É uma comunicação interna, com as suas particularidades. Essa franquia tem manual. Vivi, o franqueado não lê o manual. Então, assim, tem que ter um manual? Tem que ter um manual. Tem que estar muito bem escrito, tem que ser claro. Mas é necessário agregar outras ações para garantir que as pessoas vão saber o que está ali naquele manual. Só confiar que a pessoa vai ler o manual não dá certo, Excelente, né? Vivi. E aí entra a educação corporativa. Tanto os treinamentos presenciais quanto online, eles precisam ser altamente motivadores, promover esse engajamento, esse interesse do colaborador, né? Então, vou dar um exemplo, eu lembrei agora de uma situação que a gente vai falar daqui a pouco, né? Das reuniões. Muitas vezes, esse treinamento é online. E aí eu sempre ouvia recentemente assim, Lúcia, treinamento online as pessoas não participam, desliga a câmera e fica fazendo outra coisa, não tem interesse. E eu tenho uma formação, Vivi, como dinamicista, né? Dinâmica de grupo, que a gente
gente utiliza muito nos treinamentos presenciais. Passei a utilizar no online também. Então, assim, começa um treinamento online. Gente, e geralmente farmácia. Então, muitas vezes o farmacêutico está na farmácia e está assistindo um treinamento nosso, da consultoria. Então, eu digo, quem puder abrir a câmera, é 1 hora que você vai dedicar pra gente. Vai ficar mais pessoal, porque a gente vai conseguir olhar para você. E aí eu começo com os combinados, antes do treinamento. Fica no momento presente, evita as distrações, né? Não fica no celular, aproveita essa 1 hora para absorver o conteúdo. E aí eu vou falando, e aí eu vou vendo só as câmeras abrindo. Uma segunda dica, vai conduzir uma reunião, um treinamento online, né, para repassar o manual na comunicação interna, estimula a interação, não faça palestrinha, o monólogo, porque aí as pessoas ficam com sono e ficam desinteressadas mesmo. Então, a gente está falando de treinamento online, olha, vê o nome das pessoas, Vivi, faz sentido para você? Qual a sua percepção sobre isso? Me dá um exemplo na sua farmácia. Interação, comunicação e interação. De experiência. E isso é altamente motivador, porque isso faz as pessoas se interessarem pelo conteúdo. Lúcia, citei a pandemia no início e vou citar de novo, né? Com a pandemia, que todo mundo foi para casa para trabalhar em home office, as empresas adotaram como principal ferramenta de comunicação interna as reuniões online. Sim. Meet, Zoom, Teams, né? Sim. E aí foi um excesso de reunião, né? Teve um dia que eu olhei a minha agenda, eu tinha reunião online o dia inteiro, né? Saturação, né? Eu acho que muito em função, assim, como as pessoas estavam isoladas, elas estavam sentindo muita necessidade de interagir com o outro. E agora que a gente tem um modelo híbrido, né? Um pouco no escritório, um pouco home office, não tem necessidade de fazermos reuniões tão longas e com tanta frequência. É óbvio que cada organização, dentro da sua necessidade de comunicar, de comunicação, vai determinar qual é esse período. Mas como a gente estava falando aqui em episódios anteriores, que a gente precisa ter uma comunicação assertiva, que é clareza, objetividade nas nossas reuniões presenciais, vamos também buscar essa comunicação assertiva nas reuniões online, dando oportunidade também de que todos possam falar, que todos possam interagir, mas vamos fugir do excesso das reuniões online, Sim. porque também é muito ruim você estar o tempo todo ali conectado naquela tela. Hoje tem até um nome que eu anotei, né? Eu acho que estava no outro episódio, se eu não me engano, que é o vício em telas, né? Que é a nomofobia. Sim. Que já é uma doença já, né? Considerada pelos órgãos de saúde em geral. Então, eu queria trazer essa reflexão sobre a importância das reuniões online. Elas são importantes, mas você também deve praticar a comunicação assertiva nas reuniões online. Com certeza. E como você disse, no modelo híbrido, o presencial, né, sempre, seja nas reuniões, nos treinamentos, é o que promove o engajamento, a troca de experiência, possibilita a gente que conduz os treinamentos utilizar mais dinâmicas. E quando for fazer online, é muito importante a objetividade, né, Vivi? Que é isso que você está trazendo. A objetividade, porque no online há um desgaste e há também, para a gente que conduz, esse tempo é um tempo de qualidade, né? O tempo que você tem ali a outra pessoa, né? Atenta. Então, a objetividade ajuda a evitar o desgaste e ajuda a evitar até o desinteresse. Do tipo, se é online, eu posso então fechar a câmera e ficar aqui fazendo uma outra coisa. Então, é muito importante coordenar, né? O presencial, tanto as reuniões quanto os treinamentos, a gente conciliar, né? O presencial, o online, não esquecendo da objetividade. Uma outra dica, Vivi, é ter sempre o tema definido, porque muitas vezes a preparação. Falamos tanto de preparação, já não me lembro mais em qual episódio, mas falamos muito sobre preparação. Sim, o estudo, né? Porque muitas vezes, assim, o líder vai para uma reunião com o time, seja presencial ou online, e não há um tema definido, e aí as pessoas ficam muito desestimuladas, né? Eu digo isso porque a gente pratica muitos treinamentos e eu sou muito cuidadosa em relação a isso. Fazer valer o tempo que a pessoa, o colaborador, está ali participando. E tem que haver a troca de experiência, porque a gente cresce através da percepção do outro. E aí, Vivi, às vezes se promove reuniões que só o líder fala e as pessoas só ouvem. E cadê a contribuição de cada um? Né? Se eu não ouço meu time,
eu vou ficar, a liderança vai ser uma liderança solitária, porque eu vou ter somente a minha percepção. Então, a comunicação interna é para que a gente também melhore os processos. E só há melhoria de processo quando há uma interação do time. Muitas vezes você está validando um processo que há 2 anos atrás você, né, tinha um quadro de colaboradores, hoje você tem outro. Então, tem questões que precisam ser atualizadas, repetidas, e os novos colaboradores precisam interagir, porque essa construção conjunta que dá a liga na empresa. E a repetição é importante, porque às vezes a gente acha que o óbvio não precisa ser dito, mas precisa, porque é óbvio pra gente, pode não ser pro outro. E como você checa isso? Repetindo aquilo. Eu quero contar uma história, uma experiência minha com essa questão de preparo de reunião. Eu tinha um cliente, isso já deve ter, sei lá, talvez uns 4 anos, em que a gente, semanalmente, a gente fazia uma reunião para definir os conteúdos das redes sociais. E essa pessoa que era coordenador de marketing à época, em todas as reuniões ele entrava dirigindo, correndo de um lado para o outro e virava para mim e falava assim: o que a gente vai falar hoje mesmo? Aquilo me deixava tão frustrada, porque eu me preparava para a reunião. E essa pessoa, nós éramos 3 nesse momento, né? O meu outro parceiro de trabalho também se preparava, mas o coordenador, que devia ter se preparado, não se preparou. E aquilo, então assim, eu me perguntava, o que eu estou fazendo aqui? Porque se ele não está preparado para essa reunião, se ele está dirigindo, se ele está com a cabeça, tudo que eu vou falar aqui vai se perder. E eu estou perdendo meu tempo, estou perdendo minha energia, estou me desgastando. Então, assim, se você é líder e você vai para uma reunião com a sua equipe, não faça isso, né? Prepare-se. Isso é uma questão de respeito com o outro. Prepare a sua pauta, organize-se. Não faça uma reunião desse jeito, chutado de qualquer jeito, que é muito ruim, né, Lúcia? Sim, Vivi. E uma outra dica importante para conduzir as reuniões eficazes, ter uma comunicação interna, é valorizar a percepção do outro. Não é ouvir o outro por ouvir, né? É valorizar, porque há um crescimento quando há esse olhar. Porque geralmente assim, vamos pensar na farmácia. Eles vivem o dia a dia. Então, o farmacêutico tem uma percepção, o atendente tem outra, a perfumista que faz o pré-atendimento, ela tem outra percepção, o time administrativo, que também é muito importante na comunicação interna, é criar essa aproximação entre o seu time administrativo, que faz o seu financeiro, compras, o RH, com o time comercial. Porque muitas vezes há um ruído assim, Vivi. O time administrativo, né, diz, nossa, mas somos importantes porque nós compramos, nós somos o financeiro da empresa. E aí o comercial diz, mas nós que estamos na ponta do negócio. E os dois são importantes, se complementam. Então, uma empresa inovadora, com uma comunicação interna eficaz, é para aproximar os times, não estimular a competição interna, e valorizar a percepção de cada um, porque aí há um crescimento de uma forma verdadeira. Como a gente falou no episódio anterior, né, Vivi? Não impor a opinião, né? Porque muitas vezes o líder impõe a sua opinião e o colaborador aceita para não perder o emprego, né? Mas ele precisa... Nossa, fica um clima tão ruim. Fica um clima... né? Eu lembro sempre Muito nessas falas ruim. do Walt Disney, né? Que foi um empresário assim, visionário, que já tinha uma visão de gestão de pessoas lá na década de 70. E ele tinha uma frase que, né, na época não tinha tecnologia, ele fez uns cartazes e colocou lá nos bastidores da Disney. E ele diz, é possível sonhar, projetar, construir o melhor lugar do mundo, mas só pessoas capazes podem transformar um sonho em realidade. Então, assim, o valor que ele dava às pessoas, tanto que a Disney é um case no mundo todo, né, de uma empresa Tem um outro livro muito bom bem-sucedida. também, de um CEO recente, que é Onde os Sonhos Acontecem. Bem legal também esse livro. Sim, eu li o da Disney, foi um dos primeiros que eu li, já tô até precisando reler, mas eu sempre lembro dessa frase, né, porque assim, é preciso dar um real valor à percepção que cada um traz. Muitas vezes o líder, ele até já tem um direcionamento, né?
mas sempre vai ter uma percepção que vai contribuir. E nem sempre isso acontece nas empresas. Eu vejo muito não acontecer. E a gente sempre orienta os líderes para que a comunicação interna seja uma construção conjunta, que ela não se baseie somente na hierarquia da empresa. Ponto importante, hierarquia. Vamos pegar uma farmácia de novo, independente, que tem uma equipe reduzida. O funcionário tem acesso direto ao patrão. Vamos falar patrão, né? Não se fala mais patrão. Ao proprietário daquela farmácia, né? Mas eventualmente a gente escuta, meu patrão é isso, meu patrão é aquilo. Ainda tem um pouco isso, essa cultura. Então você tem lá uma farmácia que tem o farmacêutico, alguns balconistas, o entregador, né? O motoboy, não sei, talvez uma pessoa de compras, né? O comprador dessa farmácia. E você tem o dono, né, o proprietário. Então, a equipe, ela tem acesso direto. Isso eu estava conversando sobre isso com um amigo meu, e inclusive é uma percepção dele também. A gente trocou uma ideia, foi bem legal. E ele falou, Viviane, a equipe toda tem acesso a esse patrão, e geralmente esse dono, esse proprietário de farmácia, ele já está num nível mais elevado de conhecimento, ele viaja para fora do país, né? Ele tem uma acesso a conhecimento, a experiências que a equipe dele não tem. Feiras, eventos, ele tem acesso a essas oportunidades que a equipe não tem. E aí, onde é que eu tô querendo chegar com tudo isso? Que esse desnível, que é um desnível de conhecimento, um desnível de renda, um desnível de experiência, esse desnível, ele impacta a comunicação interna. Sim. Porque esse proprietário, ele começa a falar coisas que a equipe dele não entende. Ele começa a usar termos que ele escuta nos eventos dos palestrantes que a equipe dele não conhece. A equipe dele sabe o que é GC, a equipe dele sabe o que é layout, a equipe dele sabe o que é turnover, que a Lúcia falou aqui, que na verdade é uma rotatividade de pessoas dentro da farmácia. Então, tem que ter muito cuidado. Se você é o proprietário e lida direto com a sua equipe, muito cuidado nos termos que você escolhe. Por isso, que para uma comunicação ser efetiva, parta sempre do princípio de que a melhor linguagem é a linguagem mais simples. Não é a linguagem pobre, chula, mas é a linguagem mais simples. São as palavras do cotidiano que todo mundo vai entender. Do gestor ao entregador da loja. Sim. Então eu tenho uma preocupação muito grande com isso. Eu queria muito deixar essa dica, essa reflexão aqui, para que essas farmácias com equipes reduzidas pensem sobre isso. É uma dica excelente, Vivi, porque às vezes há esse desnível, né? E muitas vezes a informação ela não é compartilhada de cima para baixo. Eu gosto de usar esse termo. Quando a gente chega nas empresas para estruturar o RH, a gente fala que a gente começa na cultura da empresa. Então a gente começa com o empresário. A gente começa com o proprietário da farmácia, né? Então, assim, se a gente começa fazendo o DISC, o PDI, escrevendo processos, o responsograma, a gente começa de cima para baixo para ajudar a empresa a disseminar essa cultura, né? Justamente para ter essa comunicação mais fluida. E eu gostei muito do seu exemplo, quando você falou do empresário que vai a congresso, vai a rodadas de negócios, vai à feira. Muitas vezes não leva, né, parte do seu time. E então eu vejo os dois exemplos na prática. E ele volta cheio de ideias, cheio de insights, e a equipe não se conecta com ele, porque a equipe não sabe do que ele está falando, né? Então, assim, até aqui uma dica que me veio agora. Voltou de uma feira com novos conhecimentos, novos insights, promove alguma coisa dentro da empresa, um café da manhã, né? Promove alguma coisa que é uma dinâmica leve, gostosa, e passa para sua equipe o que você aprendeu lá. Porque aí, quando você for falar sobre aquele assunto numa próxima vez, a sua equipe já vai estar um pouquinho mais próxima a você. Sim, compartilhar a informação, né? Porque muitas vezes a gente sabe que não é possível. Às vezes é um evento só voltado para empresários ou para lideranças, né? Então, muitas vezes não é possível. Eu tive uma experiência recente num projeto da Farmarcas, que é Líderes do Futuro,
né? Então participei da primeira edição e vai ter a segunda agora em outubro. E é muito bacana ver líderes de todo o Brasil, né? Ou seja, essas empresas acreditam na gestão de pessoas, na comunicação, na inovação, né? Então, assim, investe nos seus líderes para que eles absorvam o conhecimento. E todo o conhecimento, né? Eu faço parte nesse projeto de um time de grandes palestrantes, e as dicas que nós passamos volte para sua farmácia e compartilhe, tanto que a gente até criou, Vivi, num projeto assim, um vamos praticar, e aí no vamos praticar a gente dá dicas, ações. Eu também utilizo não só nesse projeto, mas nos treinamentos a gente sempre tem esse cuidado. Quando a gente promove treinamento para liderança, né, eu sempre tento não, me esforço e a gente consegue linkar o conhecimento com a prática. Lúcia, quero falar um pouquinho de tendências. Essa pesquisa da Aberj que eu citei no início trouxe algumas tendências bem interessantes. E eu acho que duas conversam bastante com o que a gente está falando aqui. Uma delas é descentralizar cada vez mais a produção de conteúdo e o exercício da influência, tanto que agora tem a proposta de influenciadores internos. Sabia disso? Que a sua empresa, a sua farmácia, a sua rede pode eleger colaboradores que sejam influenciadores internos. A gente tem os influenciadores digitais e agora a gente tem essa tendência dos influenciadores internos. Ou seja, é a ideia de que o conteúdo não vem só de cima para baixo. O conteúdo, ele está sendo produzido nessa base também, né? Todo mundo está ali contribuindo com essa comunicação. É lógico que precisa haver uma gestão, não é o caso de falarmos isso agora, mas é um conteúdo pulverizado, um conteúdo democrático, digamos assim. Podemos falar disso em outro episódio. E uma outra tendência que é evoluir para mensagens cada vez mais humanizadas. Olha que interessante. Sim. E aí eu quero jogar para você, quero te fazer uma provocação, Lúcia. Sim. Nós temos hoje a predominância de uma comunicação interna modelada por canais. O que é isso? De novo, as empresas estão preocupadas se elas vão usar WhatsApp, intranet, reunião online, reunião presencial, manual, POP. A gente está falando de canal. E isso vem de encontro com a tendência de uma liderança comunicadora. Então, talvez seja o momento de refletirmos sobre a necessidade de termos tantos canais assim, considerando que no Pharma, por exemplo, temos empresas com equipes reduzidas. Será que a gente não deve investir mais numa liderança comunicadora, Lúcia? O que você acha? Liderança comunicadora. Eu adorei esse termo. Faz todo sentido. Porque antes estávamos falando sobre a hierarquia, né? E aí, vamos entender a hierarquia não como um processo assim, liderança não é um cargo, né? A liderança é esse processo. Eu penso muito na liderança como o professor, né? Compartilhar conhecimento. Até separei aqui uma frase. Frase é bom, adoro frases. Deixa eu ver aqui onde eu coloquei. Do presidente dos Estados Unidos, do Lincoln, né? Que ele disse uma frase que eu gosto muito, né? Que tem a ver com o que eu acredito de liderança que a gente está conversando. A maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Nossa, que lindo, muito bom. Então, fantástico. Uma liderança humanizada, comunicadora, é para que o líder enxergue os talentos de cada colaborador e possa extrair o melhor de cada pessoa. Extrair no sentido, não é só para a empresa não, extrair no sentido também de autodesenvolvimento pessoal e profissional dessa pessoa. Porque toda empresa que promove ações de comunicação, ações de endomarketing, há um crescimento tanto na rentabilidade da empresa, quanto na gestão de carreira do colaborador. Inclusive, nós que somos de RH, falamos isso para as pessoas. Você está numa empresa que promove ações de educação corporativa, não é só para a empresa. Você está tendo uma oportunidade de autodesenvolvimento. Então, o líder precisa estar menos vinculado à hierarquia, ao cargo, e mais por isso que eu lembrei do professor, a esse real interesse em desenvolver o outro. A narrativas humanizadas, digamos assim. Ser uma referência. E para o líder ser uma referência, aí precisa se estabelecer uma relação de confiança, de leveza, de feedback
em que o colaborador saiba que esses são os meus pontos fortes, esses são os meus pontos de melhoria. Porque tem muito, Vivi, aquela questão assim, um líder precisa ser amigo do seu time. Não, amizade é outra coisa. Amizade são as afinidades, os amigos que a gente tem uma vida. Então você pode ser um líder muito querido pelo seu time, é muito respeitado, mas você precisa ser um líder que inspire o seu time, que desenvolva de uma forma leve, humanizada, com uma comunicação colaborativa. Isso vai fazer diferença nas pessoas. Eu vejo muito isso em processo seletivo. Por exemplo, uma pergunta que nós fazemos quando a vaga é para liderança, uma das perguntas pré-elaboradas, né, que nós temos no nosso roteiro, a gente pergunta assim, qual foi o líder que mais te inspirou na sua carreira? Que competências você percebeu nesse líder? Quais foram as habilidades que esse líder desenvolveu, né, e que impactou na sua carreira? Por que a gente faz essa pergunta? A gente quer saber quais são as referências dele de liderança para que ele possa multiplicar esse conhecimento. E não, gente, sim, vai descer porque está numa posição, né, lá na hierarquia. E às vezes humilhar as pessoas, né? Humilhar não é somente falar alto, ser autoritário. Essa humilhação, muitas vezes, ela vem na forma de não desenvolver o seu colaborador, de não ter uma comunicação, trabalhar a comunicação não violenta, que é um tema que a gente vai tá trazendo para vocês na próxima temporada, não treinar o colaborador e exigir algo dele que muitas vezes ele ainda não está pronto para oferecer, para entregar. Então, olha a responsabilidade, Vivi. Muito, muito. Eu acho que no fim das contas, se trata mais das perguntas que as pessoas podem fazer, do que a gente pergunta e não do que a gente responde, porque muitas perguntas ainda não têm respostas, eu acho, né? Mas é importante a gente perguntar, porque a partir da pergunta, a gente cria todo um movimento de reflexão, de busca, sim, né? De sim. busca por solução, por novos caminhos para se fazer aquilo, né? Buscar um resultado de uma maneira diferente a partir de uma pergunta que se fez. Lúcia, eu tenho um ponto que eu quero só acrescentar aqui, né? A gente estava falando de canais, sim, de comunicação, desse excesso de canais de comunicação, e aí a pessoa não sabe o que vai consultar. Existem algumas ferramentas, né? Como por exemplo, eu anotei 3 aqui, que é Slack, Bidu e Dialog. Posso colocar na descrição do vídeo depois. São ferramentas de comunicação interna que podem funcionar muito bem para uma rede média, por exemplo, uma rede de 30 lojas. Então, você pode unificar nesses aplicativos toda a comunicação da sua empresa, mas mesmo que você use a tecnologia, porque a gente tem que usar a tecnologia, não perca a humanização nos processos, porque como você viu na pesquisa da Aberge, a humanização é uma grande tendência, né? A liderança humanizada, a liderança colaborativa, enfim, é uma grande tendência. Então, mesmo que você aplique a tecnologia, que é importante, não perca essa humanização. Com certeza. Só reforçar esse ponto aqui. Muito importante. A tecnologia é aliada, mas a gente não pode perder, né, essa humanização da comunicação, essa interação, né, que é o que a gente fala, que gera o senso de pertencimento. Toda comunicação, quando ela é fluida, independente do tamanho da sua empresa, ela gera no colaborador esse senso de pertencimento, de fazer parte de um todo, de enxergar um propósito no trabalho que ele está desenvolvendo para sua empresa, independente do cargo, independente do cargo que ele ocupa no organograma. Então, essa cultura, ela precisa ser valorizada em todos os níveis. E aí, para a liderança, uma dica também é importante: ouvir sem julgar. Toda contribuição, ela é bem-vinda. Então, nesse processo de humanização, todos têm como contribuir. Então, assim, também ter esse respeito, né? Eu acho que respeito é uma palavra bacana. Muito. Quando se fala de relacionamento. Esse respeito pelo tempo do outro, pelo conhecimento, a diversidade das gerações. Por exemplo, quando a gente trabalha com empresas online, proporcionou isso pra gente. Muitas vezes com empresas do interior, né? Às vezes até
lembrei disso agora, Vivi. Vários Brasis em um só. Então, assim, cada localidade, né, tem a sua cultura, a sua diversidade. Tudo isso impacta na forma como o colaborador se posiciona, né? Às vezes, assim, um mora no interior, outro mora na grande cidade. São experiências diferentes que vão impactar na forma, né, como ele se coloca na empresa. A geração tem 20 anos, o outro tem 60. Tem que ter respeito, um está começando a carreira, né? Então, alguns processos ele ainda não conhece. O que tem 50, 60 anos, ele tem experiência, mas muitas vezes ele tem um pouco mais de dificuldade com a tecnologia. Então, é importante que haja essa inclusão. Temos que fazer um episódio sobre comunicação geracional também. Isso, vamos colocar na pauta. Como essas várias gerações conseguem ter uma comunicação eficaz. Sim. Né? Gostei muito, vamos fazer na próxima temporada. Lúcia, precisamos encerrar, chegamos ao fim do nosso 5º episódio desse projeto maravilhoso, Pode com Gente. Eu espero verdadeiramente que você possa utilizar esse conteúdo para melhorar a comunicação e a gestão de pessoas na sua empresa e também na sua vida. Lúcia, eu estou muito feliz. Muito feliz também por fazer parte desse projeto, né, com a Vivi, que é uma grande amiga, uma profissional renomada do segmento farmacêutico. Então, assim... Você também, Lúcia. Sempre trocamos muito. Viemos aqui imbuídas com o real propósito de compartilhar conteúdo, de contribuir. Eu acho que para mim, Lúcia, foi um desafio. Vou confessar agora para vocês, porque para mim foi um desafio muito, muito grande, né? Eu sempre estive no papel da pessoa que pergunta, tanto que o meu propósito é extrair de pessoas e organizações o que de melhor elas têm para compartilhar. E aí eu cheguei num momento da minha vida em que estava cheia de coisa aqui dentro, Sim. querendo sair, querendo transbordar. E aí eu vi nesse projeto a possibilidade de não ser só mais a entrevistadora, mas ser a pessoa que também coloca um pouquinho para fora de tudo que ela acumulou ao longo desses anos todos. Sim. Então eu tô muito feliz, muito realizada, muito grata por você ter aceitado esse desafio comigo e ter me dado a oportunidade de, num projeto nosso, totalmente autoral, Sim. estarmos aqui para compartilhar, para entregar o que a gente acumulou de conhecimento durante todo esse tempo. Então, muito obrigada pela sua confiança. Eu que agradeço, Vivi. Finalizamos primeira temporada. Em breve, vamos para o segundo momento. Muito feliz também. E o meu desafio, a gente conversou muito sobre isso. Eu atuo mais em sala de aula. Então, aqui foi uma grande oportunidade. E sala de aula, muitas vezes, a consultoria é um trabalho, em alguns momentos, solitário, né? Que a gente desenvolve conteúdos, a gente se prepara para compartilhar conhecimento, tanto online quanto presencial. Então, assim, tá trocando com você, ter tido essa experiência. Estou muito feliz. Muito feliz, muito feliz. Muito obrigada. Obrigada a você. Muito obrigada pela sua companhia. Comente o que você achou desta primeira temporada. Encaminhe para sua rede de contatos, isso é muito importante. Mande a sua sugestão de pauta para nossa próxima temporada. Ainda não tem data, mas em breve a gente vai comunicar para vocês. Enfim, é isso. Um beijo. Missão cumprida. Com Deus e até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau.